Olá, nesta aula resolveremos alguns problemas propostos. O primeiro problema consiste em criar um programa que solicite valores ao usuário. Estes valores serão armazenados em duas variáveis. Em seguida, deve ser determinado o menor deles e exibidos dois valores na tela em ordem crescente. Pare agora a exibição deste vídeo e tente resolver o problema. Em seguida, retome a exibição. Aqui está a resolução do primeiro problema. Nós criamos duas variáveis, A e B. Essas duas variáveis estão disponíveis aqui na paleta de variáveis. E também criamos uma variável de saída para a apresentação dos dados. As variáveis A e B recebem os valores digitados pelo usuário, o primeiro e o segundo valor, utilizando os blocos PAD. Os blocos foram configurados para número porque nós vamos ter que fazer comparações numéricas depois. Em seguida, é utilizado um bloco se, onde foi adicionado a cláusula senão. No bloco se é feita a comparação. Se A for maior ou igual que B, então é exibida a informação dos valores em ordem crescente, colocando A primeiro e seguida o valor de B. Observe que para isso foi criada uma variável saída, e essa variável saída vai ser configurada com os dados das duas variáveis, utilizando um bloco criar texto com. Esse bloco criar texto com foi utilizado porque precisamos concatenar a expressão. Os valores em ordem crescente são o valor da variável A, a expressão I, o valor da variável B e um ponto final. Bem, isto no caso de A ser maior ou igual que B. Caso contrário, a cláusula senão será executada e nós teremos definir a variável saída para o valor de B seguido do valor de A. É o mesmo bloco criar texto, onde invertemos apenas as variáveis A e B. Aqui faltou colocar o bloco para apresentar os resultados. O bloco imprime. E vamos colocar novamente um texto. Na verdade, não é necessário. Basta apresentar o resultado da variável saída. Vamos executar. Entre o primeiro valor, vou digitar o valor 3. E o segundo valor, o valor 4. Os valores de ordem crescente são 4, 3. Eu inverti aqui. Na verdade é menor ou igual, para que funcione em ordem crescente. No contrário, ele mostra na ordem ao contrário. Vamos tentar de novo. Valor 3, valor 4, agora sim, 3 e 4. Faltou dar um espaço aqui. Vou dar um espaço antes do E e depois do E. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Vamos lá. 3 e 4. Pronto. Os valores em ordem crescente são 3 e 4. Vou inverter agora. Vou colocar 4 e 3. 4 e 3. E veja que ainda assim são apresentados os valores em ordem crescente. Para salvar o resultado, basta clicar no botão e o arquivo será baixado. Aí é só renomeá-lo para o nome que desejar. É isso. O segundo problema consiste em criar uma função que receba um número inteiro e em seguida calcule seu fatorial. O valor do fatorial deve ser exibido na tela. É importante lembrar que o fatorial de um número é calculado da seguinte forma: o valor do número n vezes o valor do fatorial do número n menos 1. Isso vai acontecendo decompondo cada vez mais a expressão n menos 1 fatorial. Observe que, como exemplo, temos aqui o fatorial de 5, onde o que é o fatorial de 5? É o valor de 5 vezes 5 menos 1, 4, vezes 4 menos 1, 3, vezes 3 menos 1, 2, vezes 2 menos 1, 1, e para no 1. Neste caso, o resultado é 120. Pare agora a exibição desse slide e, em seguida, tente resolver o problema. Quando conseguir, volte à apresentação do vídeo e veja a solução. Neste caso, utilizamos o bloco função
na aba, obtemos esse bloco a partir da aba Functions, onde temos o bloco para. Este bloco para, ele tem uma opção de ser renomeada a função. Neste caso, renomeamos ela para fatorial e foi adicionada a variável n clicando na engrenagem e arrastando o bloco nome de entrada x e renomeando a variável de x para n. Em seguida, foi adicionado dentro do bloco da função um bloco se para fazer a comparação. Se n for igual a 0, é definido o resultado como 1. Caso contrário, o resultado é definido para o valor de n vezes o fatorial de n menos 1. Isso corresponde ao que vimos no slide, né? Que o fatorial de um número é n vezes n menos 1, vezes o fatorial de n menos 1. Para fazer esse cálculo, nós chamamos a própria função fatorial. Esse procedimento é chamado recursão. Quando nós chamamos a própria função várias vezes para processar parte dos dados dela. Então, isso é chamado de recursividade. Uma vez que tenha sido completado todo o processo de cálculo do fatorial, porque veja, se vamos calcular o fatorial de 5, o valor de 5 entrará na função, passará para o bloco senão, fará 5 vezes o fatorial, vai chamar a função fatorial, só que dessa vez 5 menos 1, ou seja, 4. Vai entrar aqui com o valor de 4 de novo, passará para cá, e vai ser calculado o resultado 4 vezes 4 menos 1, 3. Volta para cá, vai voltar para o bloco senão, e vai calcular 3 vezes o fatorial de 3 menos 1, 2. Volta para cá 2, chamando de novo o fatorial de 2, define o resultado como 2 vezes o fatorial de 2 menos 1, que é 1. Volta para cá 1, e quando chegar a 1 vai fazer novamente 1 vezes o fatorial de n menos 1, que é 0, volta para cá, só que dessa vez 0 retorna, o resultado vai ser 1. Cada vez que é feito o processamento do bloco se, é definido o valor do resultado e a cláusula retorna do bloco vai retornar esse resultado aqui. E aqui nós teremos o fatorial de 5 que a gente está calculando o fatorial de 5 como exemplo. Então aqui tem um bloco imprime, onde vai ser criado um texto fatorial de 5 que é o exemplo que está no slide. Chama a função fatorial usando o bloco função, que é esse bloco aqui. Cada vez que criamos uma função, é criado um bloco correspondente aqui. Então usamos o bloco fatorial com n correspondendo a 5, que é o 5 que nós queremos calcular. E aqui um ponto final somente para completar a string. Vamos executar. Fatorial de 5 é 120. É isso.